é diretor. Então, gente, essa semana aqui na Zubitalk, a gente tem o prazer de estar recebendo o Lucas, né, que é diretor da Incuca. Para quem não conhece ainda, a Incuca é uma agência que acelera, né, negócios digitais. Então, para quem tem aquela ideia que quer tirar da cabeça e transformar num negócio, desenvolver um aplicativo, um e-commerce, traz todo um know-how para além dessa técnica, né, de executar o produto. Então, né, já ajudou um monte de empresas aí Brasil afora. E hoje ele está compartilhando esse conhecimento acumulado. Lucas, assume, fala aí, te apresenta. Tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigado aí a todo esse timaço da UbiMinds que preparou essa talk bem legal. É um prazer para mim, né, e para o pessoal da Incuca participar. Eu acho que a gente tem uma sinergia muito boa entre empresas, né, que é olhar esse lado da colaboração e somar esforços, né, para levar conteúdos legais sempre para o pessoal que tá no mercado, que está estudando, que está a fim de, né, aprender mais, ver como os outros estão se desenvolvendo, né, ao longo das variações que o mercado vai trazendo, né, dos desafios que o mercado apresenta, e tentando estar sempre, né, ligado nesses conteúdos. Então, espero que hoje eu consiga passar alguma coisa legal e nova, né? Muitas coisas pautadas na experiência que a gente tem dentro da Incuca, que é uma empresa de tecnologia que fica aqui em Florianópolis, né? E a gente, ao longo aí de mais de 7 anos de história, vem justamente trabalhando com isso, assim, né? Com transformação digital, desafios dos negócios que precisam mudar, melhorar o tempo inteiro, aplicar a tecnologia em vários desafios que tem no dia a dia para crescer e escalar, né? Então eu vou falar um pouco, né, da nossa experiência aqui, e espero que seja bem produtivo para todos. Tá bom? Bom, acho que eu vou seguindo, né? Vou apresentando, aí se qualquer coisa que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Acredito que vai ter um chat aqui embaixo, né, também. Então, participem pelo chat, pessoal, mandem perguntas que vocês tenham, né? Se apresentem também, acho que é legal para a gente saber quem está participando aqui. Aproveita, dá um like no vídeo, vai nos ajudar muito, né? Compartilha, assina o canal, porque a gente está entregando esse conteúdo de valor para vocês, né? E é legal se vocês nos dão esse joinha aí, né? Como troca, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou diretor da Incuca Tecnologia, né? Da Incuca Tech. E o mundo do digital, ele veio crescendo acelerado nos últimos anos, né? Nos últimos 5, 7 anos. É mais ou menos a história da Incuca, né? Se entrelaça muito com a história dos negócios na internet. Então, 5, 7 anos atrás, talvez estavam nascendo os primeiros blogs de conteúdo, o pessoal, né, ainda não sabia muito bem como usar a internet para um benefício no negócio, né? Algumas empresas no exterior, claro, já sabiam fazer isso, já tinham mais anos de estrada, mas no Brasil estava tudo começando. E a minha formação inicial é uma formação de comunicação. Eu me formei primeiro em jornalismo, né? E trabalhava com comunicação nessa época onde a internet não servia ainda, né? Tanto como um meio de comunicação, servia mais como um local para você buscar conteúdos e tal, mas não muito desenvolvido. E aí, o que aconteceu foi que vários jornalistas, né, começaram a migrar para esse lado da internet e precisavam também de não só os jornalistas, né, mas eles foram começar a fomentar esse lado talvez mais do marketing digital no início, né? Então eles foram para essa área e precisavam se desenvolver melhor, com melhores plataformas, tirar vantagens às vezes do SEO, né? Mas uma coisa ainda muito básica, diferente das técnicas avançadas que a gente tem hoje. E como eu sempre programei junto, né? Eu trabalhava como jornalista, mas também gostava de programação, tinha esse lado lógico. Eles acabavam recorrendo a mim para ajudar eles a botar o ambiente digital no ar, a estruturar o negócio digital deles. E assim, com o crescente aumento das pessoas migrando para o digital, né? Não só jornalistas, mas empresas,
Eu acabei mudando o meu foco, que era 100% comunicação, ficou meio-meio e foi 100% para o digital. E aí, no digital, a gente vem ao longo dos anos, né? No início lá, criando blogs para as empresas começar a colocar conteúdo. Depois, as empresas precisavam se estruturar um pouco melhor, porque todo mundo já tinha blog, então precisava estruturar um site institucional, criar um e-commerce, né? E conseguir, uma vez isso publicado na internet, conseguir escalar esse ambiente digital de uma forma que seja, que fosse, né, sustentável, ou seja, atingir a pessoa certa, comunicar para a pessoa certa, né? Conseguir fazer as vendas online depois, quando isso começou a vir à tona, e com o tempo precisavam diferenciais competitivos, né? Ou seja, hoje em dia no mercado todo mundo já aplica alguma estratégia de marketing digital, tem um ambiente digital mais bem estruturado, e aí precisa começar a aplicar técnicas um pouco mais avançadas e diferentes para, vamos dizer, da porta para fora da empresa, né? Nesse ambiente que as pessoas visitam e passam a entender sobre a empresa, mas também para escalar precisam aplicar a tecnologia da porta da empresa para dentro. Ou seja, às vezes o marketing da empresa está com um nível de tecnologia, sei lá, de 0 a 180, mas aí a operação da pessoa, né, tá, sei lá, com 20 de tecnologia, né? Tá ainda muito pouco avançado. O RH começa a ter problema porque a empresa escala em mais clientes, a operação ainda está um pouco analógica, o RH não consegue contratar as pessoas na velocidade que precisa. Então, para uma empresa crescer hoje em dia sustentável, ela vai precisar aplicar a tecnologia em várias áreas da empresa e, de preferência, conseguir nivelar, né, essa tecnologia nesses setores. Então, a gente veio crescendo junto com os nossos clientes nessa complexidade de atuar no mercado e foi se desenvolvendo também serviços, né, especialidades e metodologias para ajudar elas. Tá? Então, a minha experiência vem desses milhares de clientes que a gente já atendeu ao longo dos anos nesses desafios. E aí, claro, o conhecimento em múltiplas áreas é um conhecimento que ajuda muito, porque às vezes um problema que a pessoa tenha na empresa, você vai precisar sair daquele seu domínio do dia a dia, né, que você faz toda hora, para buscar uma tecnologia diferente, uma ideia diferente fora e agregar aquilo para resolver um problema. Então, trabalhar com tecnologia para empresas que estão escalando, que estão crescendo, é resolver problemas complexos, né? E quando você resolve com tecnologia, você está falando o que é esse aplicar tecnologia. É você sistematizar um pedaço da empresa que vai, né, enfim, aumentar a eficiência, é você automatizar algum processo que a empresa hoje faz e é muito custoso, repetitivo, você integrar sistemas entre setores para eliminar os silos que existem de informação, conseguir fazer uma inteligência de dados para a empresa tomar uma decisão mais assertiva. Então, isso é aplicar a tecnologia no dia a dia das empresas e, né, nos desafios que eles têm para crescer. E aí, claro, a minha formação veio em cima disso depois, né, estudando e me desenvolvendo. É uma área que eu sou apaixonado e gosto muito de trabalhar com isso, né? Bom, mas vamos voltar aqui para a nossa ideia. A ideia aqui é a gente falar como alguém, né, provavelmente alguém que está nos assistindo aqui, poderia identificar primeiro qual que é o nível de maturidade que ele está no digital, né? Se talvez ele está num pré-startup, numa ideia já startup, se ele já está no growth crescendo, talvez já é um nível já mais avançado, né? O nível corporate, onde os desafios são múltiplos, né? Nas várias áreas. Mas como que a pessoa que talvez está começando hoje, que tem uma ideia de negócio, ela poderia chegar ao nível, né, de estar crescendo e tendo a oportunidade de, enfim, resolver algum problema do mercado, inovar e aplicar tecnologia. O primeiro ponto é, todas as empresas hoje, elas têm um nível de tecnologia aplicado na empresa. Mas a maioria dos novos negócios hoje, eles são empresas de tecnologia. Porque provavelmente a sua empresa, né, ou a sua ideia, ela vai se usar em determinado momento de algum sistema, algum código, né? Eu vou generalizar, falar de tecnologia como um todo, para resolver aquele problema que você se propõe. E se você tem um pouco de tecnologia envolvida, a sua empresa precisa se preocupar muito, né, com isso, porque a tecnologia ela vai
permitir que você escale o seu negócio. Então, pensando na maturidade dos negócios, geralmente são 3 fases, né? As pessoas têm identificam algum problema para resolver, e aí ela vai tentar resolver, provavelmente vai precisar de ajuda, né, de algum colega, algum amigo, de alguém que vai ajudar a ser um sócio nessa ideia. Então a empresa vai começar com pessoas. Se essas pessoas trabalharem muito bem juntas, elas vão começar a ter mais clientes ou mais atendimentos e automaticamente elas vão precisar de mais pessoas para ajudar elas a executar os processos. Se elas querem que a execução tenha sempre a mesma qualidade de output no final, né, tenha uma qualidade de entrega, vão precisar escrever processos para que duas pessoas ou mais executem aquela tarefa, né, com a mesma qualidade. E aí você passa a ter vários processos e várias pessoas na empresa. O terceiro passo que você vai dar, se quiser escalar, é justamente esse que eu falei no início. Você vai precisar aplicar tecnologia para automatizar pelo menos 20% dos seus processos para que você ganhe escala com isso, né? E todas aquelas tarefas repetitivas, você vai ou sistematizar, ou vai automatizar, né? Ou vai integrar com alguma coisa, e as pessoas com isso ganham mais poder de execução e menos para fazer aquelas tarefas mínimas, né? Então, você provavelmente vai passar por esses estágios se seu caminho for vitorioso. A gente vai passar aqui uma das metodologias de percorrer esse caminho, né? A minha apresentação é em cima disso. Então, essa é uma metodologia que a gente já aplicou em vários projetos que participou e ela funciona, né? É uma ideia simples, é uma aplicação prática e, com certeza, se você aplicar ela, você tem uma grande chance de dar certo, né? Ou, se não, você vai ter chances também de pivotar o seu negócio ao longo do tempo para aprender com aquele erro, com aquele quase acerto, e aí você vai modificando até que você consegue acertar. Então, tudo começa com uma ideia de negócio. A ideia, ela não vale nada, né? Só ter a ideia, a maioria das pessoas fica só nesse nível. E é a grande maioria. Cara, tive uma grande ideia, essa ideia vai mudar o mundo, e aí fala para um, fala para outro, e fica nesse estágio só, né? Mas o que você tem que fazer é, de fato, validar se essa sua ideia, vai ser possível ser executada, né? Se ela vai resolver algum problema, enfim. Então, você precisa ter a coragem de tomar essa ação de começar a executar e testar, validar essa sua ideia. O primeiro ponto é validar se existe um problema, né? Se o que você pensou, a ideia que você teve, ela vai resolver algum problema, seja ele no nível que for, né? Um problema mais avançado ou mais simples. Mas você precisa validar. É muito legal se esse problema for um problema seu. Às vezes as pessoas identificam um problema num negócio ou numa experiência, né? Ou algo assim. Mas se esse problema for uma vivência que você tem no dia a dia, você já sai com alguma vantagem, porque você já vai ser um conhecedor, né? Já vai ter sentido na pele aquele problema. Então, a probabilidade de você tomar decisões para resolver aquele problema vai ser melhor, porque o remédio que você vai criar provavelmente é um remédio que você também tomaria, né? Então, tudo começa por aí. Aí, se você conseguiu colocar, né, esse problema um pouco mais descrito, aí tem várias metodologias para você montar isso também, né? Você pode fazer o velho Business Model Canvas lá e plotar como que você está imaginando esse problema sendo resolvido, o negócio sendo formado. É um bom exercício no início, né? Para você fazer. Isso vai exigir com que você vá pesquisar também um pouco mais. E esse início é muito importante, a pesquisa, porque evita com que você talvez dedique muito esforço. E aqui a gente não está falando de investimento ainda, né? Estamos falando só de esforço, mas tempo também é escasso, né? Então você tem que ser assertivo nisso. Mas como que você vai, então, poder levantar mais informações possíveis sobre esse problema que você quer levantar, porque isso vai te ajudar muito nas decisões. Aí você vai validar o mercado. Também você pode fazer isso com uma pesquisa. Você vai atrás de pesquisas que empresas tenham feito, né, que institutos de pesquisa tenham divulgado. Se não existe uma pesquisa formal sobre o mercado que você vai atuar, você pode fazer algumas ponderações, né? Por exemplo, pegando informações e agregando elas para tentar chegar num valor de mercado. A metodologia das startups hoje, né, que mais se aplica no mercado, é assim: se esse tamanho de mercado que você chegar, por exemplo,
o tamanho ideal, o mercado efetivo que você poderia aplicar a resolução do problema que você está pensando for bilionário, tem grande chance de o seu esforço para tentar buscar alguma solução nesse mercado vai gerar algo que seja lucrativo no final, né? Que tenha um retorno. Porque provavelmente, né, a sua ideia inicial ela vai ser, ao longo do tempo, você vai testando, você vai decompondo ela, vai destruindo e moldando essa ideia, e você vai chegar em outra coisa, talvez completamente diferente do que você imaginou no início, mas se esse seu esforço, se for para um mercado grande o suficiente, a probabilidade de você ter um retorno, né, para isso vai ser bem grande. Então, escolha um mercado onde você vai ter aí uma margem legal para trabalhar. Depois, o terceiro passo é você validar essa jornada. E aqui é onde muitas pessoas se confundem e já pensam assim, nossa, eu preciso, né, se a ideia da pessoa foi já pensar na solução, em vez de o problema do mercado, a pessoa já pensou assim, nossa, tem esse problema aqui, eu resolvo isso com um aplicativo. E aí, antes de validar mercado e tudo mais, ela já passa a, sei lá, cotar quanto custa fazer um aplicativo, já vai se inteirar sobre isso. E, na verdade, entender se a solução vai passar por um aplicativo ou não é lá na frente. Você precisa primeiro entender se você consegue completar uma jornada. O que é uma jornada? É você conseguir guiar algum lead, né, ou algum futuro cliente, ou possível cliente, uma pessoa que tem esse problema, por um caminho aonde você conseguiu, por exemplo, executar uma venda no final, essa pessoa viu o valor na solução que você está apresentando, ela quis conversar mais com você, você conseguiu convencer ela de que aquilo realmente resolvia o problema para ela, né, de alguma forma, seja... Daí tem várias formas de fazer isso, né? Essa pessoa comprou, e aí você conseguiu executar o que você estava se propondo, e do mínimo possível, né? Por exemplo, um caso bem emblemático. A pessoa pensa em um marketplace, ou seja, eu vou conectar dois extremos, né? Alguém que tem uma necessidade com alguém que está fornecendo alguma solução. E eu vou fazer isso por meio, por exemplo, de uma plataforma, né? Vou conectar dois lados. A forma mais barata, né, e eficiente de validar isso é, por exemplo, você consegue captar pessoas de um lado que têm algo a oferecer, você consegue captar pessoas que querem ter esse problema resolvido, e você pode fazer, por exemplo, essa conexão entre os dois por e-mail, por telefone, por WhatsApp, como se você fosse a tecnologia, né? Você consegue fazer isso sem maiores investimentos. Você pega 2 Google Forms, claro, é muito mais braçal, muito mais manual, não é escalável, mas a ideia aqui não é escalar, é validar a jornada. Será que esses públicos, eles têm interesse em resolver esse problema dessa forma? Será que eu consigo resolver o problema deles conectando e tal? E aí você tem que pensar em hacks para fazer isso sem necessariamente precisar investir. Tem um monte de ferramenta grátis para fazer essas validações, né? Para criar um formulário, enfim, aí você vai se organizar no manual, né? Aqui a tecnologia vai ser você mesmo, você vai fazer o papel dessa plataforma. Mas se você conseguir validar essa jornada, ou seja, você fez aquele lead que tinha um problema, percorrer um caminho, e o problema dele foi resolvido, ótimo, você tá muito bem, né? Significa que ali existe uma possibilidade de ter um negócio, porque tem, né? Você está conseguindo resolver o problema, tá ganhando com isso. Só que qual que é a limitação? Você não consegue fazer isso, você consegue fazer isso talvez com 10, mas você não consegue fazer isso com 100, você não consegue fazer isso com 1.000, com 10.000. Então, o problema da jornada validada é a escala. E aí que vai entrar a tecnologia para resolver. Mas antes disso, é importante que o empreendedor seja o protagonista. É aquilo que eu falei, quem que é a tecnologia por trás? Quem está fazendo aquele negócio acontecer? É o empreendedor, tem que ser o empreendedor a fazer isso. Por quê? Porque se você executar essa jornada, você vai acabar aprendendo muitas coisas que antes você sequer imaginava que precisava ter, ou executar, ou aprender para ligar 2 pontos, para conectar, para executar essa jornada. Você imaginava que o cara tinha tais argumentos contra aquilo, tais a favor, mas aí quando você vai para a prática disso, você vai aprender que às vezes eram outras coisas, né? Era diferente. Sempre é diferente do que
a gente imagina, né? E o empreendedor ser protagonista desse processo é muito importante porque ele vai ter esse conhecimento, né, adquirido. E isso vai ser o mais importante dessa primeira fase, esses aprendizados sobre, né, como que eu executo essa ação. Tecnologias para começar isso. Tem muita coisa grátis, como eu falei, Google Forms, enfim, né? Mas se você conseguir validar uma jornada simples, o que você pode fazer nessa etapa? Você pode começar com a sua plataforma mais simples, como um site, uma loja simples, se for um e-commerce que você vai trabalhar, né? Ou um site simples. O simples que eu digo é simples em tecnologia. Você não precisa pensar uma coisa já, se você pensou já na solução, você já está imaginando assim uma coisa incrível, enorme, talvez está se baseando no que já tem no mercado, que a galera está 10 anos desenvolvendo, né? E aí você acha que você tem que começar com aquilo. E, na verdade, uma tecnologia que tem muita funcionalidade, muita coisa no início, onde você precisa aprender sobre o teu cliente, aprender sobre a jornada, só vai te atrapalhar. Porque você vai ter que aprender também sobre aquela tecnologia. E talvez ela nem seja necessária, né? Você está supondo que precisa isso, precisa aquilo, na verdade não precisa nada. Você precisa de um ambiente simples, onde você consiga expor a sua ideia de solução, onde você consiga fazer testes e medir se a pessoa que acessa o que você está explicando, que resolve, se ela entende aquilo, se está fazendo sentido para ela, né? Se ela está querendo continuar para fazer a jornada com você ou não. Então, você precisa fazer vários testes e entregar o mínimo possível. Então, aqui não é importante design, ter um design super incrível, não. Você precisa ter uma plataforma simples para que a pessoa consiga acessar e ter acesso ao que você está oferecendo. Esse é o principal ponto. Essa tecnologia, claro, se ela começa de uma forma legal, se ela começa com uma tecnologia preparada para isso, depois você não precisa jogar isso fora para continuar escalando, e aí sim, conforme você vai aprendendo sobre o mercado, você vai modificando e incluindo esforços ali naquele ambiente para que ele se torne algo mais robusto com o tempo. Claro, vai precisar para atender, né, o maior volume, mas você não precisa ficar trocando esses esforços. Então, tem tecnologias hoje que a gente consegue empregar, por exemplo, para quem está validando um negócio, né, e ajudar com algumas dicas, né, uma mentoria simples para a pessoa conseguir dominar facilmente aquela tecnologia simples, operar ela e ter total poder e liberdade para ir editando, ou seja, faz o teste de um texto um dia, no outro dia troca uma imagem, troca de lugar e tal. Então você consegue medir, metrificar isso e ir fazendo vários testes para entender, né, qual que é a melhor forma nesse início para a pessoa se conscientizar que o que você está oferecendo de fato resolve o problema dela. Na Encuca a gente estruturou um serviço que se chama Segurança Digital, né? Ele é um serviço que garante justamente isso. Se você está começando no digital, você não pode se preocupar se o seu ambiente está seguro ou não, se qual tecnologia, né? Eu preciso ficar a par de quais tecnologias estão surgindo no mercado para... É muita complexidade no início. Você tem que estar focado, você tem que usar a tecnologia, mas está focado em resolver essa jornada da melhor forma possível, né? Então, a gente criou esse serviço que ele toma conta do ambiente, mantém seguro, faz uma mentoria básica para quem está começando, né? E também ajuda para a pessoa conseguir fazer esses primeiros contratos, essas primeiras vendas, essas primeiras validações de jornada. Então, é justamente para quem está começando, quem tem a ideia e quer tirar essa ideia do papel e começar a testar ela no digital, né? Então, essa metodologia, nesses passos, funciona muito bem. Bom, se você conseguiu validar essa jornada, você está atendendo lá 10 clientes na mão mesmo, né, fazendo várias coisas, você conseguiu validar um discurso, uma copy legal, para que as pessoas entendam o que você está fazendo, ou seja, da porta para fora, sua empresa está começando a se estruturar, é hora de você começar a otimizar para ganhar escala. Ou seja, você não consegue na mão, sendo você o sistema, atender 1.000 clientes. Mas, se você validou a jornada, a gente sabe exatamente quais são as alavancas onde a gente precisa aplicar a tecnologia para que você ganhe escala.
Então, vai ter partes no início que você ainda vai ter que atender, talvez vai ter que, né, conversar com as pessoas, em alguma parte vai ter que orientar como passar, mas a gente começa a aplicar tecnologia em algumas partes, automatizar alguns processos, trazer algumas inteligências ali, para que você consiga ir ganhando mais tempo para esses atendimentos do que para ficar, né, fazendo tudo na mão, a parte operacional. Bom, para isso, é importante que você comece a estruturar, de fato, a sua empresa. Agora, o que era antes uma validação de uma ideia, vai passar a ser estruturada para um negócio. Então, você precisa executar um planejamento estratégico, né, mínimo, onde você tenha definido pelo menos metas de crescimento, você tenha definido qual que é lá, o pessoal usa muito, né, que é um indicador bem fácil de usar, que é o North Star Metric, qual que é aquela métrica-alvo, né, que você quer atingir, em quanto tempo, e aí você começa a estruturar esse planejamento estratégico, porque se você fez bem a validação da jornada, você conseguiu métricas importantes ali para planejar uma escala. Então, a sua escala não vai ser pensada com números aleatórios, você vai sempre usar essa jornada, por isso que é importante aplicar, medir, né, tempo, medir quais são as partes do processo que você vai passar nessa jornada, para depois a gente entender quais são os gargalos, quais são possíveis de automatizar com ferramentas que já existem, qual parte dessa jornada talvez é tão inovadora que ninguém resolveu ainda, precisa ser criado alguma tecnologia ali para crescer, né? Mas tudo começa desse planejamento. Aí você pode fazer, por exemplo, no início é legal fazer uma análise SWOT para entender, são técnicas de economia bem básicas, assim, né? Você não precisa inventar a roda no início. Essas ferramentas são bem simples, bem fáceis. A gente tem um curso, inclusive, se o pessoal pesquisar por Incuca Play, ou play.incuca.net, lá tem um workshop grátis, onde a gente passa por essas ferramentas que a pessoa pode usar para fazer essa validação inicial, montar um planejamento de negócio básico, né? E começar. Então, é bem importante ter isso, porque é o que vai pautar, né, o futuro do teu negócio que está começando. Bom, a gente chama MVP, mínimo produto viável, justamente esse primeiro esforço de tecnologia para você começar a estruturar o seu negócio. Então, primeiro você estava validando a jornada. Quando você aplica a tecnologia nessa jornada, a isso a gente vai chamar um MVP. E aí a gente já está falando de uma operação um pouco maior, né? Você vai começar a validar ali com um pouco mais de clientes, com um pouco mais de pessoas utilizando e percorrendo essa jornada, e você vai começar a aplicar novas tecnologias, novas features, né, que chamam funcionalidades ali, que vão alavancando o seu negócio. Muito importante aqui, para quem está em mercados concorridos, tá? Vamos imaginar que a sua ideia era fazer uma loja para vender, sei lá, né, produtos esportivos. Então, você começou com uma loja bem básica, com alguns produtos, você dominou aquilo, começou a vender, testou várias copies, várias ofertas, e as pessoas começaram a comprar, num ritmo, né, não tão acelerado assim, mas as pessoas estão comprando, você vai tendo visibilidade. Beleza, agora você precisa fazer um planejamento estratégico sobre essa sua loja, essa loja vai precisar ter, por exemplo, camadas de usabilidade, porque essa jornada precisa melhorar para ter uma melhor experiência de compra, você vai precisar performar com essa loja melhor, porque os players do mercado estão com o seu site, por exemplo, batendo mais de 90 lá no PageSpeed do Google, por exemplo. As páginas principais carregam em menos de um segundo. Então, hoje o mercado competitivo da internet exige que, se você quer escalar, você precisa se preocupar com esses itens básicos. Um deles é, por exemplo, velocidade de carregamento, SEO, on-page, off-page, né? Você precisa se preocupar com essas coisas, porque o seu ambiente digital, para competir, vai precisar ter. Então, o MVP começa a receber essas camadas de melhorias, né? São melhorias técnicas para que ele performe melhor e aí você consiga chegar para mais pessoas, para as pessoas certas e vá conseguindo performar o seu negócio. Você vai ter que olhar para a usabilidade, como eu falei, a usabilidade é extremamente importante. Hoje, o algoritmo do Google, inclusive, mudou para essa métrica, né? Antes, SEO, conteúdo, era
o mais importante agora passa a ser usabilidade. O que é isso? Significa que a experiência das pessoas ao trafegarem pelo seu ambiente digital, ela precisa ser uma experiência boa. E aí, para você chegar no nível de usabilidade legal, não é design bonitinho, não é, né, a cor bonitinha, não é as coisas mexendo, ter animação, não é isso. O simples hoje, ele é muito melhor, né, do que o muito elaborado. Então, o que significa essa usabilidade? Por exemplo, se você tem um ambiente digital, um blog, você vende anúncios em troca dos acessos que você tem, né, atraídos pelo conteúdo, se você colocar muito banner na primeira abertura de tela, isso o Google vai penalizar. E às vezes os banners, né, ficam mudando e tal, aquilo cria uma confusão. Então o Google vai dizer, não, isso aqui está confundindo mais o usuário do que ajudando. E aí você precisa repensar isso, né? Se a página não carrega rápido, pelo menos a primeira impressão, né, a primeira sessão do site, também ele vai punir. Não, o usuário está tendo que esperar aqui né, as coisas carregarem, as imagens e tal. Então, tá nesse nível, né? O quanto você precisa aplicar essas mudanças para o seu ambiente performar melhor. Você precisa de estratégias e ações para melhorar no ranqueamento do Google. Hoje você pode, né? Você pode ter o seu ambiente digital usando pesquisa por voz com a Alexa. Você pode ter o seu ambiente digital usando, por exemplo, os snippets de conteúdo, que é quando você pesquisa algum termo no Google, ele não aparece uma lista simples com links azuis, mas às vezes ele torna o teu ambiente referência e ele já indexa aquele conteúdo ali na busca mesmo. A pessoa não precisa entrar em nenhum ambiente para descobrir, já está ali o texto, né? Então, como é que você faz para o seu ambiente aparecer nessa caixinha e já matar a charada para as pessoas, né? Direto no buscador. Então, o Google está fazendo isso, ele está trazendo a informação de dentro do teu site para fora, se ela for relevante, né? Para já resolver o usuário logo na pesquisa. Mas, se de fato aquele conteúdo for legal, o usuário provavelmente vai entrar no teu ambiente e aí é o melhor dos mundos, porque você tem uma relevância do contexto do que o cara está buscando, né? E o algoritmo hoje ele reconhece isso por inteligência artificial, qual é o contexto da busca da pessoa, e por isso que ter um ambiente bem regulado, né? E às vezes o código do site ser escrito da melhor forma para o algoritmo do Google ler, também te traz uma pontuação melhor. Você pode fazer um código em que o próprio algoritmo precisa se esforçar um pouco para ler o que está ali, né? Ele lê código. Então, isso é importante. Então, SM é isso, essas estratégias que você pode usar para ranquear melhor no Google, né? E aí tem várias estratégias ali dentro. CRO, a mesma coisa, se o seu ambiente depende da conversão, né, de lead, CRO é isso, trabalhar a conversão, você vai precisar ter, por exemplo, executar testes AB para ver se a melhor forma de executar aquilo, naquela parte da sua jornada, é daquela forma mesmo, ou tem que mudar, e aí para isso, né, é legal executar testes e ser tudo pautado em dados para você ter certeza de que você está indo no rumo certo, né, e armazenar os testes que você faz para não voltar no futuro, né, fazer alguma coisa que você já fez e que talvez não deu certo. Então, né, essas coisas preciso cuidar. Então, você vai olhar para a performance, usabilidade, você vai olhar para a audiência que está chegando até o seu ambiente, para ver se essa audiência é a audiência que você quer, se ela é qualificada, se eles estão convertendo, estão virando clientes, né, estão querendo conversar com você. Na Encuca, a gente tem um serviço que faz todo esse mapeamento, desde ajudar o planejamento estratégico, evoluir aquela tecnologia, né, para um MVP, para ter a melhor tecnologia, onde você não precise se preocupar em, por exemplo, será que o meu ambiente está batendo mais de 90 no PageSpeed, né? Responsabilidade disso é da tecnologia, então isso tem que ter, né? Não é aceitável você estar usando o ambiente querendo escalar e a tecnologia está jogando contra, então não pode. Tem esse olhar de usabilidade em cima dos dados, em cima do que os algoritmos olham, né, e das pessoas. Tem estratégias de SM, CRO, justamente para você conseguir ter um olhar para o seu negócio, fazer ele crescer olhando o desenvolvimento da operação, enquanto a tecnologia ela está sendo uma aliada do crescimento da sua empresa, né? Então, a gente estruturou esse serviço justamente para isso, para a pessoa
ter a tecnologia como uma vantagem competitiva, né? Já que a gente tem tanta experiência, a gente aplicou isso em vários negócios e entendeu, né, que algumas metodologias funcionam e algumas outras não funcionam. Então, né, é legal escolher e não precisar ficar, né? Às vezes você vai ficar testando você mesmo várias coisas, como às vezes prática do mercado, e você acaba às vezes perdendo tempo, né? E o seu concorrente passa a você, tá? Mas assim você vai conseguir ganhar escala. Cuidando desses itens, você vai começar a ganhar escala na operação. Então você já passou da ideia, você já tem uma empresa, você já está chamando pessoas, né, para trabalhar com você, você já está pensando em processos, você está preocupado com a operação da empresa, porque a crescente mais clientes está aumentando e você precisa se preocupar em contratar mais pessoas, em ter a minha operação que atenda, né, esses leads que entram, essas vendas que eu faço, como que está a minha logística, como que está essas partes mais operação da empresa, né? Aí agora a gente vai começar a falar da porta da empresa para dentro. Até agora a gente falou da porta da empresa para fora, né? Bom, então para escalar com solução, você, claro, vai precisar entender dentro da sua operação. Entendo que o que eu falei até agora é a mesma jornada que você validou no início, só que essa jornada ela está ficando extremamente complexa, né? E essa jornada tinha uma parte onde você estava olhando para os seus futuros clientes e como eles se tornam clientes, e estava ainda desenvolvendo a parte da operação, entendendo como é que você podia otimizar algumas coisas, né? Mas aí talvez ainda tem partes manuais nessa sua operação. Então você vai começar agora a olhar como essa operação pode ser otimizada para você se tornar mais competitivo ainda e escalar ainda mais. Para isso, né, você precisa olhar como que está o nível de tecnologia aplicado aos processos, o nível de tecnologia aplicado a esses outros setores da sua empresa. Provavelmente você, para conseguir entregar, você foi adotar soluções prontas do mercado. Então você pegou um CRM, você pegou, talvez, né, o teu financeiro opera com um sistema, o teu comercial opera com outro, a tua operação opera com outro, né? E aí você começa a montar vários silos de informação na empresa, mas você consegue cumprir com o que precisaria, né? Mas a escala vai trazendo desafios. Você precisa unificar primeiro, né, esses silos de informação para começar a entender o que aqui, nesses processos todos que a gente executa, são gargalos na nossa operação. O que funciona bem? O que já está otimizado, o que poderia ser otimizado com tecnologia. E aí, para esse serviço, né, a gente tem toda uma consultoria para fazer essa avaliação inicial. Às vezes, os negócios que passaram pela pandemia aceleraram esse lado de busca por novos clientes no digital, mas não conseguiram, na mesma velocidade, arrumar a operação. Então, é preciso entrar ali e entender, né, como que está a maturidade desses setores e tal, como que está a maturidade desses processos, para justamente entender aonde a gente pode sistematizar. Um exemplo disso, às vezes a empresa faz venda consultiva na rua, né, por exemplo, e aí você tem pontos de venda lá e os pontos de venda ainda não operam de uma forma eficiente. As pessoas, sei lá, usam papel ainda, usam alguma coisa assim, né? Que é muito analógico ainda. Uma ideia, por exemplo, poderia desenvolver um aplicativo muito simples para uso interno dessas pessoas, já integrado com o CRM, já integrado, né, com todos os processos da empresa, aonde os próprios colaboradores da empresa passam a usar aquilo e agiliza pelo menos um pouco da venda, né, que podia ser muito manual. Então, só uma ideia, claro, né, tem vários desafios para serem superados com isso. Então, é importante. Aí você pode aplicar um software web para otimizar isso, coletar os dados desses diversos sistemas e trazer informação desses dados. Então, às vezes, montar uma dash fácil para a gestão entender como que está indo a empresa, como ela está performando, onde que ainda é gargalo, onde é que tem que focar a atenção, né? Você pode criar aplicativos para isso dentro da empresa, né? Como uma solução externa, por exemplo, a gente já fez alguns, por exemplo, você aplica a realidade aumentada no mostruário da loja,
e aí o cara consegue entender como que fica aquela, né, aquela vestimenta, aquela roupa, antes de comprar. Por exemplo, isso é o uso, né, de software, aplicativo integrado com outras tecnologias, que você pode aplicar também na sua solução. Você pode fazer integrações, você pode automatizar processos, e aí, se a sua solução for, se a sua jornada passar pela construção, por exemplo, de algum modelo de negócios que seja um software como serviço, ou algo assim, onde você vai ter usuários que vão começar a adotar uma tecnologia, é importante que você comece a melhorar esse MVP que você fez, e ele vai passar de um estágio onde você tinha o MVP com alguns usuários, poucos, mas pessoas que você estava testando ainda a resolução daquele problema, para os primeiros adotantes, que são aquelas primeiras pessoas que vieram do mercado e vão começar a usar a sua solução. Nesse ponto, quando se envolve tecnologia, é muito importante entender que logo que você começa, você bota no mercado uma tecnologia que você desenvolveu, né, que ela está começando, ou seja, o core do seu negócio, ele se destina a resolver eventualmente um problema, você precisa validar muito bem essa resolução do problema com esses primeiros usuários antes de pensar em trazer novas funcionalidades, né, principalmente em software. Porque é comum no mercado você começar a pensar em novas funcionalidades e começar a crescer a sua tecnologia, mas com isso cresce a complexidade. E às vezes o core do problema central que você queria resolver, ele ainda não está bem validado. Então você não mediu, né? Daí tem técnicas de UX, por exemplo, que a gente aplica para medir como que está a adoção dessa tecnologia e a resolução do problema que a tecnologia se propõe para essas pessoas, como que isso está sendo, né? Você tem que fazer análises de UX ali, entrevistar essas pessoas, falar com elas, para entender se você já pode partir para novas funcionalidades, e provavelmente essas pessoas vão lhe falar, né, coisas que elas sentem falta, para guiar o seu backlog, ou elas vão dizer, não, eu fui usar e aí a pessoa usou errado, aí você consegue ver isso, né, nas análises ali, e aí você tem que entender por que a pessoa não fez o que você esperava, por que ela não conseguiu resolver o problema daquela forma, e você trabalha num backlog para melhorar essa solução até que ela está bem madura, resolve de fato aquele problema, aí você pode avançar para outras features, né? Outras funcionalidades, né? Essa parte é a parte de UX Analytics, então, que vai validar, né, como que está esse core. E aí, outras funcionalidades, é importante que você mantenha a análise sobre essa usabilidade. Então, você pode trazer isso para o nível de dados, né, como é o que geralmente fazem, e aí você tem uma dash lá onde você consegue ver como que está a adoção dessas tecnologias, como que está o tempo de uso, por exemplo, né, ou como que está a resolução do problema das pessoas com aquela tecnologia, e aí você pode ir avançando com base em dados. Fica uma forma bem mais assertiva, né, e legal de fazer, tá? A aplicação de tecnologia nos setores da empresa, né, ou avançar e escalar essas tecnologias para outros setores da empresa, é a execução, né, dessa transformação digital que você pode fazer, aonde você começa a aplicar em toda a sua jornada a tecnologia, e às vezes até, né, empresas tradicionais que estão com essa dificuldade de às vezes implementar isso, né, ou as pessoas internas da empresa entenderem a importância daquilo e aí fazer toda uma análise para levantar os melhores processos para você aplicar e automatizar e agilizar, né? É feito com esse serviço aí de transformação digital que passa por todos esses marcos, né, que eu citei antes, e ele vai depender, claro, sempre de uma consultoria, de uma análise inicial para entender onde estão esses gargalos, né? E as empresas que vieram, claro, escalando com nós lá desde a ideia, né? Então, a gente tem negócios que estão com nós escalando há 5 anos, 4 anos, percorreram todo esse caminho já, né? E já estão num nível onde eles podem, os desafios que eles têm, por exemplo, já podem ser resolvidos com a aplicação de tecnologias mais de ponta, que são as que estão no hype, né? O pessoal mais usa, que seria, por exemplo, aplicar Big Data,
aplicar machine learning, colocar segurança com blockchain, por exemplo, né? São essas tecnologias mais de ponta que todos os negócios poderiam usar, né? Nem todos sabem o benefício que traria, e alguns não estão ainda na maturidade de aplicar, mas é possível, né, fazer o uso, e com certeza quem consegue usar essas tecnologias tem vantagens competitivas, né, frente aos outros negócios que talvez ainda estão tentando entender, ou, né, estão num nível um pouco mais anterior, tá? Em via de regras, essa é uma metodologia legal que o pessoal, né, poderia aplicar para fazer de uma ideia, né, pré-startup, às vezes, validar e chegar no nível de startup, onde vai começar a ter, já tem certas validações, já está no nível de MVP, já começa a ganhar volume, né? E aí começa a ir para a fase de growth, que é, né, estruturar esse negócio, chamar mais pessoas, colocar processos ali dentro e, por fim, automatizar esses processos, trazer mais tecnologia para se tornar competitivo, né? Então, via de regra, esse é o processo que a gente vem aplicando em alguns negócios da Incuca. Tem outras metodologias, né? Essa é uma delas. Essa é uma das metodologias talvez mais completas, assim, para você ir de ponta a ponta, né? Sair da ideia e ir crescendo, estruturando até um nível maior. Mas a gente sabe na prática, né? A gente atende várias empresas no mercado e entende na prática que os negócios estão em maturidades diferentes no digital, né? Então, talvez o que eu falei para você teve mais sentido na metade ali. Você já está na fase de growth, de escala, você precisa ter análises digitais, né, de dados, que é o Digital Analytics. Você precisa ter uma performance aplicada ao seu negócio no que tange tecnologia para escalar melhor. Ou talvez você já está no nível onde você já tem um negócio estruturado e ele precisa de tecnologia para escalar, para se tornar mais competitivo, né, para ir ainda mais, tá? A nossa metodologia da Incuca, ela é toda pautada no nosso propósito, que é evoluir negócios na internet. Então, a gente ajuda não só com a aplicação técnica, mas também com consultoria e mentoria para qual que é a melhor forma de você conduzir o seu negócio, né, com tecnologia. A gente atende várias empresas que o core delas é tecnologia, que elas têm vários programadores, às vezes internos, mas as pessoas estão focadas muito no produto, né? E a nossa experiência de diversos projetos traz uma oxigenação na troca de ideias, e a gente consegue sempre trazer algum teste diferente que a gente já tem aplicado, né? Alguma coisa legal para contribuir para o negócio. Então, o nosso foco é esse, né? A gente vai focar nos problemas que existem e desses problemas, quais a gente consegue aplicar a tecnologia e transpassar ele, né? E aí a gente vai crescendo e trazendo resultados reais e transformando as empresas em empresas mais competitivas com tecnologia, né? E sempre pautada em dados, que é, né, um combustível extremamente importante hoje em dia, que na web tudo que você faz deixa um rastro, deixa uma marca, e você só precisa saber olhar essa marca, seguir esse rastro, e você vai conseguir, né, criar soluções específicas para o público que tem, né, aquela dor que você quer resolver. Tá? Aqui tem um pouco da arquitetura do que a gente faz, né? Então, a gente tem os 3 serviços, que performance digital, evolução, tem solução web, transformação digital para aplicar em serviços, e a gente tem suporte, manutenção, segurança digital, né? Justamente para ajudar os negócios nas diferentes fases que eles estão. Tá? E era isso que eu tinha de material a contribuir com vocês. Espero que tenham gostado. Tem muito material no YouTube. Vocês podem acessar o site, incuca.net também. E caso vocês tenham, né, algum desafio digital, estão passando por né, algum desafio desses na empresa, não deixe de entrar em contato com nós. Né? A nossa abordagem sempre é com uma conversa inicial, com uma análise, para a gente entender juntos, né, quais que são os melhores caminhos. Então, a gente traz isso logo no início da conversa para tentar destravar, né, e ajudar na tomada de decisão. E aí, os serviços, enfim,
vão ajudando no dia a dia, né, das empresas. Tem o play.incuca.net, como eu falei, lá tem alguns cursos que o pessoal pode fazer, né? Eles são grátis. O que eu recomendo para quem está assistindo aqui é justamente esse de validação de negócios na internet, né? Mas tem vários outros vídeos lá sobre tecnologias de ponta, dicas para você aplicar, né? Alguma novidade que saiu aí no seu negócio e escalar. E as redes sociais, né? Também a gente está interagindo com todo mundo que se interessa, quer trocar ideia, né? É só entrar em contato. Lucas, antes de mais nada, obrigada aí pela conversa, acho que deu vários estalinhos, né? Tem uma coisa que eu gostei muito quando você falou, essa questão desde lá do começo, falando de nível de maturidade, enfim, eu acho que quando você está empreendendo, você tem que ser muito honesto consigo mesmo, né? Analisar realmente os números. Eu sei que a gente tem muito amor à ideia que a gente está tentando transformar em negócio, mas essa questão de ter um pouquinho de autocrítica ou de pedir ajuda evita que a gente cometa 2 vezes o mesmo erro, né? E dali que vem o aprendizado. Então, até era justamente o que eu queria perguntar, né? Se eu sou empreendedor, como é que eu posso pedir ajuda? Né? Ok, eu posso contratar uma empresa, mas será que eu consigo uma mentoria? Que tipo de canais que o empreendedor pode ter para validar a sua ideia, sem talvez sofrer o risco daquela ideia ser tomada por alguém, ou ao mesmo tempo sabendo que está tendo um insight válido ali, né? Sim, sim. É bem interessante. Isso aí que você falou, por exemplo, de alguém roubar a ideia, é um medo natural, né, de todo mundo, mas é bem raro, pelo simples fato de que poucas pessoas estão dispostas a fazer mesmo, né? Foi aquilo que eu falei no início. Então, se você ficar com medo, eu não vou fazer, não vou falar, não vou trocar ideia, porque talvez vão roubar a minha ideia, esse medo vai te deixando sem ação. E é bem o contrário. Quanto mais você testar, quanto mais você falar sobre, mais você está validando aquilo, né? E é uma das melhores formas, inclusive, de você validar essa solução. Pô, estou pensando nisso, pensando naquilo, acho que faz sentido. E as pessoas vão dando feedback e você vai coletando. Então, não tenha medo, ninguém vai roubar a sua ideia. E mesmo que alguém tente fazer parecido, o mercado é competitivo. Sempre há como fazer melhor, né? Então, não se travem com isso. Mas uma forma, tem várias formas de você ir buscar ajuda, né? Tem vários programas de aceleração no mercado, né? Que eles podem te ajudar a validar isso. Tem várias formas em que você mesmo pode fazer isso, né? Ali nos cursos que eu comentei, tem alguns grátis que vão ensinar a fazer isso também, você fazer essa primeira validação. Tem muito material online, né? Também. Tem o próprio canal da Incuca, por exemplo, ali a gente fala muito sobre isso, né? Que técnica você pode fazer para descobrir tal coisa, validar o mercado, fazer isso, fazer aquilo. Então tem vários canais, assim, a pessoa tem que entender qual que ela se sente mais confortável. Se é buscar um apoio de alguma aceleradora, por exemplo, né? De alguma mentoria, tem o próprio Sebrae que faz esse serviço, tem empresas que ajudam, né? A gente sempre faz essa ajuda de mentoria no início. Então, faz parte do nosso core ajudar as pessoas a validar, né? Então, elas podem também, eventualmente, conversar com nós, que a gente vai ajudar no início, né? Lucas, tem uma pergunta aqui no chat do Du, que eu achei bem legal também nessa lógica de validação, né? Sobre as decisões pautadas em dados. Tem alguma métrica que você considera fundamental para entender que sim, o software foi bem sucedido? Sim, tem várias métricas de UX Analytics, né? Esse é o termo de análise de UX, para entender que o software está tendo uma taxa de uso legal, né? Por exemplo, se as pessoas se elas estão conseguindo completar a jornada que você queria que elas completassem, né? Que você desenhou para elas completarem, e elas estão conseguindo executar isso sem problemas assim de desvio, sem clicar em lugares onde não deveria, né? Sem ficarem perdidas ou ter que consultar em algum material externo e tal. Então essa é uma das métricas, né? Para você validar se aquilo que foi projetado, aquela jornada, aquela solução que você projetou no sistema, ela está sendo bem usada, né? Bom, então acho que o nosso tempo era isso. De novo, Lucas, muito, muito obrigada.
A gente Obrigado a vai você. compartilhar depois o link da gravação, vai estar online, a gente vai esperar por e-mail também, para quem quiser entrar em contato contigo e com o time lá da Encuca. E muito obrigada, gente. Pro resto aí, até semana que vem a gente volta com mais algum conteúdo bacana. Obrigadão. Legal, obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.